Vamos dar início à competência 2, que diz conhecer e aplicar programas, técnicas e fundamentos legais na prevenção de acidentes na construção civil. Então, para a gente aplicar esses programas, conhecer esses programas, é necessário a gente conhecer os principais riscos por fase de obra. Então, nessas fases de obra, quando vai se iniciar um trabalho, primeiro a gente tem que cuidar fundamentalmente da limpeza do terreno. E os principais riscos envolvidos na limpeza terrena, a gente tem contaminação por fungos ou outros micro-organismos que existem, a questão da umidade, a presença, a predisposição a gases e vapores, animais peçonhentos, ruídos. Nessa fase também de limpeza de terreno, pode ser que a gente necessite também fazer demolições de ambientes que existam na construção. Então, já envolve também outros riscos, como será todo esse processo de demolição. Não é? Então, a gente tem que ver outra coisa. Temos também muitos terrenos acidentados, que nem sempre o terreno é plano, fácil de limpar. Então, dependendo dessas características, vai precisar da presença das pessoas de máquinas pesadas, se vai ser manual, mecanizada ou não. Então, tem uma série de fatores. Mas do risco da saúde existe essa predisposição desses micro-organismos, da presença, gases, poeiras, principalmente, e animais peçonhentos ou venenosos, e alguma predisposição ao ruído, que sempre em atividade de construção existe. A segunda fase, quando a gente prepara esse terreno, entramos na segunda fase, que é justamente a fase de escavação. Por que escavar? Porque pelo projeto de engenharia em construção, eles vão escavar para preparar o ambiente da fundação. E eles vão preparar toda a área de convivência antes, e ele depois vai escavar, dependendo dessa fundação, que a gente chama de alicerce de uma casa. Então, eles vão preparar todo esse ambiente. Então, essa escavação também pode ser, muitas vezes, mecanizada. Quando elas são menores, mais curtas, pode ser manual. E os principais riscos nesses processos é desabamento de terra, porque dependendo da profundidade, quer dizer, a NR18 especifica onde depositar, se eu vou tirar, para onde vou colocar. Então, existe todo esse risco. Então, desabamento de terra, tombamento de máquinas. Dias de chuvosos, por exemplo, um risco enorme você envolver máquinas pesadas. A questão de umidade, gases de vapor, ruído, esforço físico, tremendos trabalhadores, e o transporte de peso, que é o manual ou mecanizado nesse processo. E o risco predominante também de choque elétrico, porque vai se usando nessa fase de tudo que vai fazendo, então o risco desses riscos envolvidos aí nessa fase está. A fundação preparou-se, fez a escavação e vai fazer a fundação. Os principais riscos, a umidade, gases e vapores, ruído, esforço físico e queda. Veja que os riscos, eles são semelhantes de uma fase ou outra, acrescenta uma coisa ou mais. Mas o que vai modificar, os riscos podem ser o mesmo, mas o que se aumenta é a potencialidade desses riscos. Então, se eu tenho uma fundação, se vai envolver uma grande profundidade, trabalho em altura, então eu já tenho que ter outros cuidados maiores para evitar que o trabalhador ou caia, ou tenha acidente ou adoeça. Então, a gente tem que cuidar nesse processo de fundação, que aí já entra a parte de ferragem, a parte de armação de ferro, já entra outro equipamento que a gente vai ver mais adiante, as policortes. Então, tem todo um trabalho aí envolvido no controle desses riscos. Por isso que a gente tem que conhecer a predominância dos riscos por fase de obra para que a gente possa tratar. Que nós não vamos tratar nada sem não conhecer, não identificar bem esses riscos. Na quarta fase, esta obra, por exemplo, que eu estou aqui, ela está finalizando a fase de estrutura. Que é levantar todo o esqueleto desse edifício. Esse edifício que nós temos aqui, residencial, desta obra, ele está terminando. Foi construída a caixa d'água, já lá do último pavimento. Então, aí encerra-se a parte de concreto armado dessas ferragens. Então, os principais riscos nessa fase de estruturas aumenta muito quando entra. Porque a gente já tem uma predominância muito grande da utilização de máquinas de equipamento de obra. Aí a gente já aumenta-se o risco de queda, o ruído, muitas máquinas trabalhando, eleva a intensidade de ruído. A parte do esforço físico, a prensagem de mão, muitos acidentes por prensagem de mão por diversas atividades. A predisposição à poeira, furada de prego e choque elétrico. Então, você veja
Onde envolve toda essa concretagem, aumenta-se o potencial de risco. É uma fase que o técnico de segurança tem que estar mais atento, porque todo cuidado é pouco, pessoal. Aí a importância dos treinamentos, das orientações dadas, para evitar, para a gente manter e ter esse controle desse risco de acidente. Até porque precisa se entender que a atividade de construção é dinâmico. Hoje estamos nesses ambientes e amanhã, essa serra aqui, estou aqui na serra circular, junto à serra circular, e possa ser que amanhã essa serra já não esteja instalada aqui, já esteja instalada em outro canto, em outro local, porque há uma versatilidade, uma mudança de ambiente muito rápida. Daí, não é, a importância da gente estar bem atento ao controle desses riscos. E, por fim, a fase do acabamento final, que envolve toda a fase de revestimento interno e externo daquilo que está sendo construído, não é? E o acabamento final. Né? Aí já entra a parte de instalação elétrica definitiva, a parte de hidráulica, não é? Então já envolve o revestimento interno de cerâmica, de tudo, já gera muita poeira, não é? O embaçamento, o revestimento de parede, de tudo, a parte de acabamento, gente. Então a gente continua o risco de queda, o risco, a predisposição a ruído e poeira, principalmente porque tem que, quando vai matar uma parede, massa, lixa, então nesse processo gera muita poeira. Controle de riscos elétricos, incêndio, risco de incêndio, tudo que gere pó, não é? Aumenta uma predisposição ao risco de incêndio. Aí tem a parte do esforço físico e a predisposição de presença de corpo estranho nos olhos, né? Então, esses são os principais riscos dessas 5 principais fases de atividade de construção. Então, seguindo a esta atividade de construção, nós temos que, não podemos temos que ficar, na verdade, totalmente atento a esse controle da proteção do risco de queda. Hoje nós temos a NR35, que já dá um embasamento, não é, nesses pontos de ancoragem, nessa amarração. Então, isso é muito importante. Até por saber que o risco de queda, como vocês vão ver no caderno, é o maior número das causas dos acidentes da construção civil. E os óbitos de construção civil, a maior quantidade ainda se dá por choque elétrico. E é o que nós devemos controlar isso. Então, não podemos abrir mão mesmo dessa técnica. Técnico de segurança, ele aprende a ser dinâmico por conta disso. Se envolver com atividade de construção é tornar-se uma pessoa dinâmica, atenta. Né? Obrigado. Então, no risco de queda, a NR18, ela determina umas proteções de ordem coletivas e individuais. E a 35 também, lógico, né? Que é a específica dela. Mas a NR18 frisa os guarda-corpos de proteção, as plataformas de proteção, que nós temos a principal, secundária e terciária. Nós temos os fechamentos de vão de acesso de elevadores de obra, os elevadores provisórios, e os elevadores onde vão se tornar os elevadores definitivos, né, de obra. Aqui, essa obra, por exemplo, a construção de um edifício, vai ter elevador. Né? Então, nós temos a rede de segurança, os cabos guias, né, e as proteções de ordem individual. Então, todo esse cuidado, e lembrando que a NR35 ela obriga, onde se envolve trabalho em altura, que haja risco de queda do trabalhador, então tem que ser dotado também de uma permissão de trabalho, já é uma atividade especial. Então, toda a atenção é pouca para essa atividade, para que a gente tenha, sejamos eficazes e que comece uma obra e termine uma obra sem ter que trabalhador estar caindo ou se machucando. Então, temos que cuidar disso e ficar atento. Muito importante. Controlar o risco de queda é você praticamente eliminar os acidentes de gravidade média e alta dentro de uma construção. Outro risco em potencial, como eu falei, é o risco também que envolve maior número de óbitos, que ainda é por choque elétrico. Né? Então, nós vemos que toda a concessionária local, ela vem e instala para onde está ali, se instalando um novo canteiro à frente de trabalho. A partir daquele quadro geral, que a concessionária local, que no nosso caso de Pernambuco aqui é a CELP, ela instala a partir desse quadro geral, quem faz todas as instalações elétricas é o eletricista de obra, que ele se responsabiliza. Então, os quadros gerais, o liga e desliga, toda máquina e equipamento tem seu liga e desliga e tem sua chave geral blindada. Hoje, o dispositivo de DR que são utilizados, a gente vai ver aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui até um quadro geral, aqui, com a disposição. Esse quadro, aqui, ó, dessa serra circular aqui, ó, ele tem esse dispositivo e aqui, quando se abre, o sistema de controle de DR.
Hoje significa dizer que a mínima fuga de corrente elétrica que possa ocorrer, a mínima fuga, ele desarma. Então, já evita que o trabalhador leve um choque com maiores proporções. Aí, no choque de menor proporção, então evita o risco de morte. Então, com isso, a gente controla. É uma proteção coletiva e todo o cuidado é feito para que a gente possa evitar. Mas, gente, as fiações elétricas têm que ser devidamente, né, por dentro dos eletrodutos. Não pode ter exposição, né, porque isso é considerado até, assim, condição de grave e iminente risco. Né? Porque de um simples choque, qual é o risco? Qual é o risco principal que a gente tem que controlar nesse processo de riscos elétricos? É porque o nosso organismo, do homem, da mulher, do ser humano, nós possuímos nós temos essa impotência, essa impossibilidade dos nossos sentidos perceber esse fenômeno. A gente só percebe ou quando está muito próximo ou toca. Daí é por isso que a gente recebe esse choque, porque os nossos sentidos possuem essa incapacidade. Então, gente, é por isso que devemos cuidar dessa atenção, porque a eletricidade ela é invisível, ela não tem cheiro, ela não tem cor. Então, tem uma série de agravantes aí. Isso é um agente físico que a gente deve tratá-lo corretamente. Todo cuidado é pouco, né? E com relação a máquinas e equipamentos, vejam só. Com relação a máquinas e equipamentos de obra, nós temos na fase de estrutura, que quando eu falei das fases, eu disse, essa é a fase que entra mais. Desde que se inicia uma obra, nós temos já de equipamentos de máquinas presentes, geralmente já tem que ter uma serra circular, geralmente, que é a serra de cortar madeira. Nós temos a policorte, que vai cortar as ferragens, né, os ferros aqui utilizados na obra. Né? Nós temos a betoneira, que é a máquina de misturar areia, né, e fazer a massa de concreto e preparar. Então, pelo menos no início de obra, essas três já entram. Logo em seguida, quando entrar para a fase de estrutura, para entrar efetivamente na fase de estrutura, que é após a fundação, né, a fase de fundação, aí já vai entrar. Numa construção dessa, de elevador, a gente vai ter que ter elevador de obra. Então, a gente usa os elevadores de obra. Então, você veja, já vai envolver muito mais a aquisição de máquinas e equipamentos. Essa obra mesmo nós temos elevador de obra, nós temos a grua, a máquina de içar materiais. Né? Então, nós temos todos esses equipamentos envolvidos. E aqui no slide de vocês, aqui nessa videoaula, vocês vão ver que a gente tem um modelo de elevador tipo cremalheira. Nós temos o modelo aí, foto de uma grua, massa de içar os materiais. Nós temos um outro elevador aqui mostrado, um elevador de materiais, que só transporta materiais. E nós temos aqui exemplo de uma outra imagem de uma betoneira, que é a massa de traçar concreto. No slide seguinte, nós temos um elevador de pessoas a cabo, que a gente chama elevador a cabo. Ó. Eu apresentei uma imagem antes do elevador cremalheira. A cabo, quando suspensas por cabo de aço. Que a gente já tem que cuidar de toda essa especificação técnica dos cabos também, né? Por isso que quem é responsável, tudo que envolve máquinas e equipamentos, nós temos o profissional habilitado, que no caso é um engenheiro mecânico, que se responsabiliza mensalmente de fazer. Por isso que cada máquina e equipamento, a nível de documentação, também tem seu livro próprio. Qualquer coisa que acontecer aqui, o operador já informa e anota lá no seu livro. Então, todos os processos, todos os elevadores, a quantidade de elevador de obra que eu tiver, ou de grua, tudo, até mesmo dos andames, a gente vai ver todo ele, a gente tem o seu livro próprio, sua notificação própria. E isso é uma documentação. E isso é feito em inspeções diárias, viu? E anota no livro próprio diário, antes de iniciar o trabalho. Então, nessa segunda imagem na videoaula de vocês vão ver esse modelo do elevador a cabo, transporte de pessoas. Nós temos uma máquina, não é, a pá carregadeira, que é utilizada em fase de escavação. Nós temos retroescavadeira e muitos tratores que são utilizados nesse processo. Né? Os andaimes, muitos andaimes, ele é mais utilizado, se utiliza desde o início, tá, um andaime simplesmente apoiado. Mas na fase de acabamento, é quando a gente envolve mais a utilização dos andames, que a gente pode usar. Tem uma gama de andames, que você vê especificado pela NR18. Ó. Tem andaime simplesmente apoiado, os andames fachadeiros, os móveis em balanço, os andames suspensos, pode ser mecânicos leves ou pesados. Nós temos os suspensos motorizados, nós temos as plataformas por cremalheira,
né, cadeira suspensa que utiliza e as plataformas de trabalho aéreo, por sinal que é contemplado. Então, vocês vejam, na fase de acabamento, esta obra aqui, ela vai usar o simplesmente apoiado para utilizar em acabamentos internos, revestimento de teto, de tudo, elas utilizam esse. Ela, nessa parte mais baixa, ela pode utilizar o tipo fachadeiro e ela vai andar os andaimes suspensos, ou esses motorizados, ou os mecânicos suspensos leves. Ela vai usar para fazer o revestimento externo deste edifício, que é o caso aqui específico. Então, na imagem, você vê o tipo, né, fachadeiro, a imagem à esquerda, e à direita você vê o fachadeiro também com revestimento de tela. Então, tem todos os procedimentos para a gente fazer todo esse controle dessas proteções coletivas. Então, com relação a risco de queda, não é, a instalação das proteções de guarda-corpo, áreas isoladas, onde tem máquina, vamos botar o guarda-corpo também. A gente já utiliza para isolar, porque só pessoas autorizadas podem entrar aqui. Este ambiente, por exemplo, que nós entramos aqui, só para fazer essa gravação, que estamos autorizados para isso. Mas isso só é ambiente próprio específico do operador dessa serra circular. Nenhum trabalhador vai entrar e vai entrar aqui quando quer e bem entende, não, só sob supervisão ou autorização. Então, essa fase da utilização de máquinas e equipamentos é importante. O engenheiro mecânico ele é obrigado mensalmente a fazer a inspeção em tudo que é máquinas e equipamentos de obra. E o profissional qualificado, aquele que opera o equipamento, diariamente ele faz qualquer anormalidade, ele comunica no livro próprio dele e caso contrário, que for necessidade, o engenheiro da obra chama o engenheiro mecânico que vem para toda e qualquer eventualidade que necessitar. Outro risco que envolve também trabalhos com quedas e alturas que nós temos é quando se trata da parte de coberta, principalmente em obras horizontais, né? De galpões, de empresas, essas obras horizontais. Quando vai fazer a estrutura da coberta, isso envolve grande risco, risco de queda de trabalhador. Então, hoje os dispositivos de segurança que são utilizados, né? Os cabos guia, os cabos de amarração, os pontos de ancoragem, para evitar que o trabalhador caia, né? Porque quanto maior a altura que ele tiver, maior será a gravidade de um acidente, um risco de queda. Então, a utilização dos equipamentos de proteção coletiva, primeiramente, e a individual, e existem muitas situações que a única proteção que o trabalhador pode ter só é a individual. Então, ele tem que saber usar corretamente o cinto de segurança e não abrir mão disso. O cabo guia está suspenso, está preso e obedecer todas as determinações prescritas por norma e o que ele aprende nos treinamentos, porque os treinamentos que são exigidos é muito cobrado. Por isso que ele tem que atentar, por isso que a própria legislação anualmente tem que estar reciclando esses trabalhadores com relação a esses riscos. Até porque, gente, a gente tem que parar com esse e contribuir para que isso acabe dentro dessas atividades do ramo de construção civil. Porque, na verdade, a gente vem trabalhar aqui, todos nós trabalhamos na vida para viver. A gente não vem trabalhar para ninguém morrer ou se sair mutilado e machucado. Já temos uma legislação há muito tempo e o que acontece muitos acidentes ainda porque nós ignoramos muito ainda essas informações. E é isso que a gente tem que aplicar e fazer. Por isso que em muitas obras, às vezes, o técnico de segurança é até chato. É porque, às vezes, a pessoa não quer se cuidar. E a gente tem que estar em cima do trabalhador para ele não esquecer. E que a gente, um junto, a própria classe trabalhadora, um ajude o outro. Ei, fulano, esqueci de botar isso nesse momento, ou aquilo. Um lembrar o outro, porque assim, e todos juntos, a gente vai fazer essa diferença e mudar isso. O importante é que ninguém tenha que cair, né, nem se machucar. E nós temos também outras atividades que é trabalho flutuante. O que é trabalho flutuante? Da própria legislação diz. É quando se constrói alguma coisa aqui embaixo dessa área ou no entorno dela, tem a água. Então, se o trabalhador cair, ele corre o risco também de se afogar. Então, a legislação, ela prevê. Olha, ela tem um item tão importante no controle da saúde e do risco e de atendimento de emergenciais, que diz em quaisquer atividades é obrigatória a presença permanente, não é, de profissionais em salvamento, primeiro socorro e ressuscitamento cardiorrespiratório, para você ver como é grave, né?
Aí o trabalhador tem que usar o colete tem que ter o nome da empresa, a capacidade de peso, cada um recebe na cor laranja. Aí, às vezes, o trabalhador quer ignorar a usar, mas não pode, né? Tem que saber utilizar. E a gente tem que monitorar todas essas situações. Daí a importância da gente verificar diariamente o que está lá, porque todas essas especificações técnicas têm que estar contempladas lá no PCMAT, naquela documentação de obra. Por isso que aquilo não é para estar guardado, aquilo é um documento que você tem que usar no seu dia a dia e ver se tudo aquilo está sendo atendido, o que está especificado lá. Então, esses trabalhos flutuantes, gente, é muito importante o controle desses riscos. E, por fim, para finalizar esse assunto dessa segunda competência, nós temos atividade que envolve os locais confinados. Por exemplo, eu disse aqui, nesta obra está na fase de estrutura, terminando porque eles confeccionaram a caixa d'água superior. Praticamente isso encerra a fase de levantamento de estrutura, que é o edifício todo, levantou ele todo, até o final, até lá no último pavimento, no último andar. Enfim, caixa d'água caracteriza um ambiente que envolve um local confinado. Então, quando se faz, levanta-se as paredes dessas caixas, procura-se fazer logo revestimentos laterais dela, para evitar, porque só ficar depois quando tampa, já evita de envolver o pessoal em trabalho que envolva locais confinados. Qual é o risco? É quando a gente tem uma predisposição nos slides, vocês vão ver que eu só peguei uns pontos principais aí na videoaula. Mas uma coisa é importante, o monitoramento da presença de oxigênio, principalmente, porque a NR33, que é que a gente tem que obedecer, né, de espaços confinados, ela diz que a presença mínima de oxigênio no ambiente tem que ser de 19,5 até no máximo 23. Então, se baixar disso ou acrescentar disso, a gente compromete já a vida do trabalhador a essa exposição. Então, por isso que se monitora, pega os equipamentos de medição, daí é que vem o engenheiro para controlar todas essas situações. No caso de espaços confinados, para cada grupo de 20 trabalhadores envolvidos, 2 já tem que ter treinamento na área de resgate. Para você ver, não é, como isso é importante. 2 deles têm que saber mesmo agir, fazer adequadamente, corretamente todos os procedimentos, por conta do controle do risco, não é? E tudo, gente, enfim, a gente fazer uma gestão nas atividades de construção civil significa a gente gerir todas essas ações, que envolve tanto na parte documental, como técnica e administrativa dentro desses controles. É essencial os treinamentos, não é, os diálogos diários de segurança, seja diário, seja semanal, mas que o trabalhador, ele aprenda que ele precisa cuidar dele. Ele cuidando dele, ele vai estar cuidando dos colegas também que estão no entorno dele. E junto, essas ações conjuntas, nós possamos gerir. E o técnico de segurança é um elemento fundamental nesse contexto, porque é ele quem treina, é ele quem orienta, é ele quem está junto, é ele quem acompanha as atividades. Muitas atividades de risco ele vai estar ali presente, monitorando e acompanhando e fazendo todos esses controles para que não tenhamos tantos acidentes, que a gente possa realmente reduzir, até mesmo, vamos dizer, minimizar ao máximo que não aconteça acidentes com gravidade médias ou elevadas. E muito obrigada. Espero que tenha contribuído e qualquer dúvida estou lá no fórum para debater com vocês, tá bom? Obrigada.